Temos aí um dia começando e uma semana também começando com um pouco mais de volatilidade no Bitcoin, onde a gente está vendo o Bitcoin entre as regiões de 66 a 70 mil e segurando nessa região. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa região que o Bitcoin está nesse momento, as possibilidades de valorização e possibilidade de rompimento de 68, que é um ponto-chave que tinha passado para vocês aqui na semana passada. E ao romper essa região de 68, a gente pode ter Bitcoin a 100 mil dólares por unidade. Tem também as altcoins que está ganhando um pouco mais de dominância, subindo mais que o Bitcoin. A gente vai falar também de algumas altcoins e as oportunidades nas altcoins nesse momento, tá bom? Então, hoje temos muitas coisas aí para estar observando, então vamos lá que já vamos começar observando aqui o mercado tradicional. Ouro acaba de bater uma nova alta máxima histórica, tá, pessoal? Ouro chegando aqui à região de 2.445 dólares por onça, que é uma nova alta máxima histórica para o ouro, com um dia um pouco mais volátil. Tocou lá em cima, a gente teve um pouco de realização, o preço voltou e há a possibilidade de continuação até o nosso alvo aqui em 2.547, que é a possível nova formação de alta máxima histórica no ouro, confirmando todo esse movimento aqui que venho passando para vocês há alguns dias. E por que importa isso para a gente que é de mercado cripto? Porque geralmente, antes do Bitcoin formar uma nova alta máxima histórica, o ouro precede o movimento do Bitcoin. O ouro vem formando essas novas altas máximas históricas no preço, logo depois a gente tende a ver o Bitcoin também formando uma nova alta máxima histórica. Isso aconteceu em alguns momentos no passado e pode acontecer agora com essa possibilidade de nova formação de alta máxima histórica aqui no ouro. A gente tem algumas confirmações que a gente precisa esperar no Bitcoin, obviamente, principalmente o ponto de 68 mil dólares por unidade, mas vai ser uma região que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Também a gente precisa acompanhar o dólar. Por quê? O dólar precisa estar caindo para que a gente tenha essa continuação no ouro e, consequentemente, lá no Bitcoin. Veja que o ouro na semana passada teve uma queda bem expressiva. Está subindo um pouco para formar aqui um pivô de baixo, como tinha mostrado para vocês em semanas passadas. Assim como formou esse pivô de baixo para formar topos e fundos descendentes, ele está continuando com a formação dessa estrutura de topos e fundos descendentes. Pode voltar um pouco mais aqui para quase 105, para depois ter um alvo em 103 ou um pouco mais embaixo em 102. A gente vai observar o ouro assim como a gente vai observar o dólar aqui, tá bom? Vindo para o mercado cripto, observando essas possibilidades, obviamente não é uma possibilidade que vai acontecer da noite para o dia, amanhã vai estar acontecendo, mas quando a gente vai observar o longo prazo, a gente já não tem mais longo prazo para ciclo de alta, a gente já está em ciclo de alta e para o bull run já estamos em médio prazo, porque quando a gente vai observar alguns indicadores que apontam para a gente a possibilidade de novas formações de topo no Bitcoin, a gente está falando aí de formação de topo entre final desse ano e início de 2025. E para 2025 a gente só tem 7 meses aí para percorrer, tá bom? Então, quando a gente vai falar aqui de médio prazo, que já não existe mais longo prazo, a gente está falando, pessoal, que podemos ter Bitcoin a 110, 100 a 110 mil dólares por unidade, como tinha mostrado para vocês em vídeos passados, e só estamos precisando da confirmação desse padrão. A gente tem um padrão de bandeira que eu tenho passado aqui para vocês há algumas semanas, estamos acompanhando algumas semanas e meses, e a partir do momento que o Bitcoin conseguir sair dessa bandeira, conseguir romper essa bandeira, temos aí uma projeção até 110 mil dólares por unidade no médio prazo, tá bom? Isso pode acontecer até no curto prazo, tá, pessoal? A gente pode ter Bitcoin em 2, 3, 4 semanas subindo até 100 mil dólares por unidade. Depois a gente pode ver uma correção um pouco mais expressiva, voltando para 80, 70, para daí pegar impulso e ter o último topo, que pode acontecer, na minha opinião, lá em 2025. Eu acredito que Bitcoin vai formar topo máximo em 2025. Com isso, precisamos observar os pontos de realização para que a gente não fique preso. É melhor sair cedo, realizar cedo e depois ver o preço continuar subindo, do que tentar pegar um preço muito expressivo e acabar ficando para trás e ver o preço caindo. Eu acredito, eu tenho uma tese, depois eu vou falar sobre essa tese aqui no canal. Quando a gente começar a realizar, eu falo sobre essa tese, tá? Mas eu tenho uma tese de que esse ciclo de alta vai ser um ciclo inferior ao próximo ciclo. O próximo ciclo a gente vai ter um ciclo mais extenso. Só que o ciclo de baixa, esse ciclo de baixa que vai acontecer depois do ciclo de alta,
vai ser um ciclo também mais extenso, mais expressivo. Primeiro, por conta dos ETFs, as gestoras não conseguem ter o controle sobre os bitcoins que eles têm sob gestão. Se a galera começa a vender, eles precisam vender os bitcoins que têm em reserva. Segundo, pelo fato de essas mesmas gestoras começarem a shortar para tentar conter a sangria ou fazer um dinheiro. E por diversos outros motivos, tá, pessoal? Muita gente lucrando e com esse lucro expressivo, a gente, para a realização, precisa de uma venda expressiva também, tá? Então a gente pode ter uma venda muito expressiva quando o mercado encontra topo e o ciclo de alta ser bem, o ciclo de baixa, na verdade, ser bem rápido, começar a cair e cair em um nível bem acelerado. Já aconteceu no passado, os ciclos de baixa, a gente tem o histórico disso, de que quando começa o ciclo de baixa, em 2 semanas a gente pode ter o mercado caindo 30%. Então a gente pode ter uma aceleração bem expressiva. Em 1, 2 semanas o mercado cai 30%, 40%. Isso já aconteceu e pode acontecer de uma forma bem mais acentuada nesse ciclo, a queda ser bem rápida. Então, por exemplo, você está esperando Bitcoin a 200 mil dólares, Bitcoin chegar a 190 mil e cai. Só que nesse cair, ele pode voltar para, por exemplo, 100 mil, 80 mil, 90 mil em 2 semanas, tá? É isso que eu quero demonstrar aqui para você. O ciclo de baixa, quando começar, ele vai ser bem acentuado e bem acelerado também, vai ser bem rápido, tá bom? Então, quem quer realizar o Bitcoin, tem muita gente que quer segurar infinitamente, quer segurar por muitos anos. Só que quem está aqui no mercado para fazer dinheiro precisa procurar pontos de realização. E quando chegar nesses pontos de realização, você precisa realizar. É melhor realizar cedo do que ficar esperando um preço muito expressivo, tá bom? Depois eu falo um pouco mais sobre essa tese, é um pouco mais complexa do que eu passei aqui, tá? Só resumir aqui para vocês, mas quando a gente começar a realizar, eu passo sobre essa tese para vocês do porquê eu acredito que o Bitcoin pode cair de uma forma bem acentuada e o porquê o ciclo de alta, o próximo ciclo de alta vai ser ainda mais expressivo do que esse ciclo de alta, tá bom? Voltando aqui, tem alguns indicadores que apontam para a gente que o mercado segurou em fundo, além de todas essas marcações que mostrei aqui para vocês, caracterizando um fundo em 61. Tem alguns indicadores como esse daqui, que mostra que o Bitcoin encontrou fundo nessa região de 61 mil dólares por unidade, tá bom? Chegou aqui em fundo, nessa média aqui em amarelo, já falei sobre essas duas médias, amarelo e verde aqui para vocês. Chegando aqui, ele segurou como segurou nos ciclos passados, depois o halving, e agora tende a ir buscar essa média verde, tá bom? É uma DMA, tende a buscar essa DMA de cima aqui, caracterizando uma próxima região de topo a ser rompido e buscar uma nova all-time high, uma nova alta máxima histórica. Isso pode acontecer aí nas próximas semanas ou meses, tá, pessoal? Fica atento aí. Tem outro modelo também, que é o Stock Flow, que já passei sobre ele aqui no canal, que está mostrando para gente que o Bitcoin pode encontrar 100 mil dólares por unidade entre setembro e outubro, tá, pessoal? Então, a gente pode ver Bitcoin a 100 mil dólares por unidade ainda esse ano. E chegar lá em 2025, início de 2025, a gente ter ali o Bitcoin formando uma alta máxima histórica, máxima, tá? Um topo macro, e depois a gente iniciar o ciclo de baixa, tá bom? Então, temos aí 7 meses para a gente começar a fazer as nossas primeiras realizações, tá bom? Então, para você que está posicionado e com medo desses pequenos ruídos de curto prazo, eu quero dizer para você que se você comprou para 2025, então você não pode estar observando 4 horas, 1 hora aqui no gráfico, tá? Porque a tendência agora é de alta, a gente vai ter ruído no curtíssimo prazo, mas até 2025 a gente pode aí ter os nossos primeiros pontos de realizações, tá bom? Quando a gente vem aqui para curtíssimo prazo, como por exemplo 4 horas, 1 hora, a gente vê que o Bitcoin está formando aqui uma cunha, tá? Isso daqui também é uma cunha, tem outros nomes também, tá? Fatia, bandeira, flâmula, mas você pode considerar como uma cunha, não importa o nome, o que importa é o conceito, tá? E se tivermos o rompimento desse padrão aqui, da mesma forma a gente projeta esse mastro e o nosso próximo alvo de curto prazo para Bitcoin está aqui em 73, e 73 é a all-time high do Bitcoin exatamente, tá? Veja como está confluindo com o topo máximo do Bitcoin. Chegando no topo máximo do Bitcoin, na minha opinião, ele vai vir para romper, tá, pessoal? Então, ele pode fazer essa formação aqui. Ele pode tocar, voltar um pouco, voltar a 2, 3%, e subir com tudo para romper, para buscar novas altas máximas históricas. Então, o Bitcoin pode buscar novas altas máximas históricas ao chegar em 73 mil dólares por unidade, que é o topinho aqui anterior, tá bom?
Então, curtíssimo prazo, o Bitcoin vai fazer você sofrer um pouco aí, vai castigar a gente que está no mercado e está esperando novas formações de alta máxima histórica. Não tem jeito, o mercado vai testar nossa paciência até o último, desde quem está há muito tempo a quem está começando agora. É preciso ter paciência, tá? Não existe dinheiro fácil. Aqui no mercado cripto não vai ser fácil, o mercado vai te testar, tá bom? Só que o que eu quero mostrar aqui para você é que estamos muito próximos, semanas ou meses, tá? Próximo não da noite para o dia, mas próximo, falando aí de alguns meses, de começarmos a realizar e de vermos o Bitcoin a 100, 110, 120, 130 mil dólares por unidade. Com isso, a gente pode ter impacto positivo nas altcoins também. Veja que essa semana tivemos uma alta no semanal aí na dominância do Bitcoin, só que veja que neste momento a dominância tem espaço para subir mais, aproximadamente 2%, o que não é algo ruim, tá? Entre 2% e 3%, que não é algo ruim, porque a partir do momento que encontrar topo na dominância, mesmo o Bitcoin caindo 1%, 2%, a gente vai ter altcoin subindo, porque chegou em um nível máximo na dominância, onde institucional, pessoas que querem estar se expondo no mercado cripto, observa as altcoins como uma maior oportunidade para estar fazendo dinheiro, observando o risco-retorno. Com isso, o dinheiro começa a migrar de Bitcoin para as altcoins. Isso acontece, já aconteceu nos ciclos passados, tá bom? Eu falo isso porque eu vi isso acontecer no ciclo passado. E então a gente tem um momento onde as altcoins começam a subir bem mais que o Bitcoin. Por exemplo, a gente tem o Ethereum em uma formação bem interessante. No semanal já está confirmando essa formação de bandeira aqui, com projeção a 5.380 dólares por unidade, mostrando a formação de uma nova alta máxima histórica no Ethereum. Então, para essa projeção aqui no Ethereum, uma projeção de curto, médio prazo, a gente está falando de 70%. Enquanto a gente tem o nosso primeiro alvo aqui em uma outra projeção um pouco maior, de aproximadamente 100%, 100 a 110% aproximadamente, 120%, 126%. Então, aqui a gente já tem um padrão interessante no Ethereum, a gente já tem a confirmação, só precisamos agora da dominância encontrando o topo. Ou vindo aqui até esse topo, ou começando a corrigir até esse fundo aqui em 52. Independente de para onde for a dominância agora, estamos em um ponto em que, independente se sobe ou se cai, as altcoins podem começar a ganhar força. Se subir na dominância, a gente pode ver o Ethereum e as altcoins segurando ali por 1, 2 semanas até o Bitcoin encontrar esse topo. Encontrou esse topo, daí a gente tem, ou podemos ver o início da altcoin season. Ou se porventura a dominância não subir, a dominância começar a cair para buscar esse fundo em 52, 53%, aí a gente já vai ver o início da altcoin season e as altcoins começando a subir bem mais que o Bitcoin, tá bom? Veja que para o dia de hoje, a maioria das altcoins já está subindo mais que o Bitcoin, como por exemplo, a gente tem aqui o ING, FTM, que já chegou a subir 6% para o dia de hoje, SDAO, Tokenman, várias outras altcoins, como por exemplo o Unify subindo 18%, Solana que subiu 4%, já está em 3,6%. A maioria das altcoins está subindo bem mais que o próprio Bitcoin, que está subindo de 0,8% a 1% para o dia de hoje, tá bom? Então as altcoins está nos proporcionando aí oportunidades. E se as altcoins estão proporcionando oportunidade, é um momento para a gente começar a observar e ficar de olho nas altcoins, tanto para estar aportando para spot, quanto para fazer position trade. Como tenho alguns position trade, quem é aluno vai saber onde que eu estou posicionado em position trade, tá bom? Altcoins que está dando oportunidade, na minha opinião, a gente tem várias, mas uma das que é grande, que está proporcionando aí oportunidade, temos aí o DOT, temos o FTM, que está formando uma estrutura de alta no semanal e no mensal, assim como formou essa estrutura aqui. O FTM está formando uma nova estrutura com alvo em 2 dólares por unidade, depois alta máxima histórica em 3,30. Temos outras oportunidades também, como por exemplo o VeChain, que está formando aqui um padrão, uma estrutura de alta, uma bandeira, assim como a gente tem a formação aqui no FTM, o VeChain também está fazendo essa formação, não teve a confirmação ainda, mas a gente tem a formação. Temos várias outras altcoins também, altcoins pequenas, altcoins grandes, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente sobre altcoins, principalmente altcoins pequenas, que tem potencial de estar te entregando 5, 10, 15 vezes o valor aplicado, tá bom? Enfim, por hoje é só, para o vídeo não ficar mais longo, vou ficando por aqui. Te vejo em um próximo vídeo, e se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve para você estar acompanhando, tá bom?
Vou ficando por aqui. Foi.